Então, nas histórias, a gente fala do texto sem imagem. A imagem é muito importante dentro de um contexto, porque às vezes a imagem ela fala por si só. Muitas vezes eu não preciso de ter nada escrito e para entender o que aquela imagem quer dizer. Então a ilustração no livro tem muito esse papel, né, de falar sem as letras. E assim, por isso que a gente fez esse trabalho lá com as meninas. Eu queria conhecer um pouco as meninas e queria também que elas falassem um pouco delas, só através das imagens, para que eu pudesse conhecê-las melhor. E para que elas também percebessem que é perfeitamente possível se trabalhar com as crianças assim. Então eu vou te mostrar como é que foi feito lá, porque a hora que você estiver assistindo lá, você entender o que é que a gente está fazendo e como é que foi feito aquela leitura toda que a gente faz lá, tá certo? Vou virar aqui um pouquinho a imagem, só para poder eu colorir algumas. Então a gente entrega essa cartela e diz para a pessoa escolher 4 personagens ou 5, então você que sabe, né, se você tem que ter muito tempo, tal, para poder ele se mostrar e falar um pouco dele através daquelas imagens. A dinâmica era para falar um pouco de si, mas imagina que você queira uma outra coisa. Também pode se aplicar a isso aqui, né? Se você quer descobrir uma outra coisa qualquer, como é que foi seu final de semana? O que você achou da atividade? E pode ser também outras imagens. Então a ideia é se falar sem letras, ok? Então eu escolhi algumas aqui para pintar e vamos supor que eu queira colocar isso aqui na minha imagem, né? Aí eu falo com elas assim, olha, você vai escolher a cartela, você vai recortar e daqui a pouco eu vou te mostrar aqui, depois que tiver tudo coloridinho, como é que ficou. Você vai escolher a sua imagem, você vai pintar, e isso para criança é maravilhoso, né? Porque ele vai estar escolhendo aqui. E me indica como é que você está hoje, por exemplo. Pode ser a pergunta, mas pode ser como é que você se vê enquanto contador, como é que você se vê aqui fazendo essa aula ou assistindo essa história, ok? E aí a pessoa vai colorir e depois ela vai recortar e vai colar no papel. Aí ela entrega. E a atividade é bem interessante, porque se tiver só você mesmo vai fazer esse papel, né? Que é o intérprete dessa imagem, que é a interpretação disso aqui. Mas imagina também que você esteja aí no lugar onde tem mais gente, que foi o que aconteceu lá no curso, e eu pedi para fazer. Foi tão interessante que as professoras, elas pediram para que a gente fizesse a leitura, sabe? Muitas delas pediram, eu queria que você lesse a minha, queria que você visse a minha. E a gente fez isso em conjunto com todo mundo que estava lá. Foi bem bacana, deu muito certo. E aí eu vou te mostrar aqui como é que fica. Bem interessante a atividade para você conhecer. E imagina também que pode ser feito para se contar a história. A pergunta que eu fiz para elas foi: se represente através das imagens. Como é que você se vê? Ou como é que você acha que as pessoas te veem através das imagens? Aí aqui eu escolhi essas para mim. Feito isso, e elas fazendo a pintura, então elas vão recortar, e eu falei lá que podia recortar até com mão. De repente você tá com as crianças e não tem tesoura, ou também não quer, né, que elas utilizem a tesoura. E aí você pode recortar com a mão. Aqui eu vou recortar com a tesoura, mas você pode utilizar só as mãos para fazer esse recorte, também não tem problema nenhum. Recortei as imagens, ó, que foram as imagens que eu selecionei para dizer como é que eu estou hoje. Então, é para te mostrar nessa atividade aqui como é que eu me vejo hoje. E aí a criança vai fazer isso também, pode ter certeza. Uma outra coisa que você pode fazer é passar todas as imagens com elas antes, né? Porque ela pode pode não entender a imagem. Então, você mostrando para ela, aí você pode junto com a criança. Isso aqui é o quê? Anel, isso mesmo, anel. Aliança, pode ser também. Isso aqui, é um ursinho dormindo, certo? Aqui, uma mala, borboleta, notas musicais, uma garrafa, águia, cobra, cama, um cartão de crédito, uma paleta de pintura. E aí você passa com a criança, né, se for o caso,
para que ela identifique bem as gravuras. Com o adulto não precisa, mas se ela perguntar também você pode. E você pode deixar também, porque aquilo que eu interpreto de uma forma, a pessoa pode interpretar de outra, não tem problema, né? É a imagem, e aí você pode também deixar com que ela fale, eu acho que isso aqui é uma aliança, beleza. Mas eu acho que isso aqui é um anel, também beleza, né? Não tem problema nenhum. E aí elas escolhem, e aí a gente dá uma outra folha para elas, vou deixar aqui fora agora. E aí a gente dá uma outra folha para elas, para que elas colem. Então eu vou aqui fazer do mesmo jeitinho que a gente fez lá, para que você entenda direitinho. E você possa fazer na sua turma, no local onde você estiver trabalhando, com o seu público, com o seu ouvinte de história, ok? Então, colocou aqui gravuras. E eu selecionei 4, mas você pode, inclusive, selecionar mais. Pode ser 5, pode ser mais. Dependendo do tempo que você tem, dependendo do público que você tenha. Porque também é claro que quanto mais figuras aqui, mais tempo você vai levar. Mas na sua sala de aula, por exemplo, eu imagino que quanto mais figurinhas você colocar, mais a criança vai poder falar a respeito dela. Então eu escolhi essas aqui pra mim. Eu escolhi a flor, eu escolhi isso aqui, que alguns veem como um queijo, mas eu pintei de marronzinho porque eu quero que seja um bolo de chocolate, um sol e um sorvete. Como é que eu estou hoje? Então, a pessoa que fez, ela me entrega. E sem me dizer nada, só através das imagens, eu vou aqui tentar fazer, então, a leitura do que eu entendo que seja aqueles desenhos. E foi bem interessante, porque as pessoas colocaram, e eu fui fazendo, assim, meio que de brincadeira, e a gente acerta muitas coisas, para provar que as imagens falam, e falam muito. Basta você ter imagens claras e imagens que passem aquilo que você queira passar, que elas dão conta tranquilamente do recado. E aqui, como é que eu estou hoje? Então, eu fazendo uma leitura, eu poderia dizer, por exemplo, que eu estou com calor por causa do sol, ou estou muito contente porque o dia está claro, ou eu sou uma pessoa ensolarada, sou uma pessoa que gosta dessa luz, dessa claridade, e foi isso que eu fiz lá com as meninas. Eu estou com muito calor, eu gosto muito de sorvete, eu gosto de doce, então eu sou uma pessoa, né, que gosta dessas coisas guloseimas. Eu sou muito sensível, por isso eu escolhi a flor, e hoje eu estou especificamente mais sensível, e amo fazer bolo. Gosto muito de fazer bolo, inclusive hoje eu comi bolo. Então, hoje, eu estou me vendo hoje. E aí foi essa a pergunta que eu fiz. E aí a gente vai fazer. Estando num grupo maior e num grupo com um número maior de pessoas, a gente pede para uma ou mais pessoas fazerem a leitura. Fica bem interessante. Quem está do outro lado vai adorar ouvir falando de si, e se eu sou tímida e tenho vergonha de me falar de mim, de me expressar, eu vou já ficar muito feliz com a imagem. E enquanto eu estou trabalhando isso, eu estou também falando das imagens no livro, do texto, do livro sem texto, das imagens que contam história e das imagens para contar história. Vamos então para a nossa dobradura do Corvo Comilão. A história que foi contada lá na creche, que você já deve ter assistido aí nos vídeos. Então, lá eu entreguei a folha, essa folha grande, e ela vem em tamanho retangular, né? E aí nós vamos tirar então, por quê? Porque a gente queria um corvo bem grande para trabalhar numa distância onde todo mundo pudesse enxergar. Mas você pode fazer ele, como eu já disse, do tamanho que você quiser. Aqui ele vai sair um pouquinho menor, porque a folha é um pouco menor, mas você pode fazer ele a partir de qualquer tamanho de quadrado. Para tirar o quadrado eu já ensinei, mas nós vamos fazer aqui mais uma vez. Você pegou o retângulo, trouxe uma ponta até formar uma linha reta, vincou aqui. O que sobrar, você pode tirar. Então eu vou tirar aqui com a régua, você pode tirar com a tesoura, né? Pode cortar aí com as mãos, fazendo as dobras e tirando. Eu vou tirar aqui com a régua para facilitar. Ok? Feito isso, nós então vamos trabalhar com esse quadrado. E a gente já fez uma marca na diagonal. E a gente vai fazer a mesma coisa
ao contrário. Vamos fazer uma outra marca também na diagonal. Juntando aqui as duas pontas e vincando na metade, certo? Então, nós temos aí o quadrado vincado num X. Agora, você coloca ele nessa posição, certo? Ó, vira pra você uma das pontas e vamos fazer, segurando aqui no bico, nós vamos trazer essa ponta até a metade. E muita gente, quando eu falo isso, quer fazer isso, mas não. Nós vamos deixar uma linha reta aqui no meio. Então, eu trouxe todo ele, ó, e segurando bem, eu vou vincar. A gente precisa vincar bem, porque essas dobras é que vão nos ajudar a fazer o resto, certo? Segurando aqui a ponta, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, deixando sempre a linha reta aqui. Então, trouxe pra cá, seguro e agora eu vou vincar, certo? Ó, vinquei. Vou aproveitar e passar a régua para ficar bem certinho, bem firme o vinco. Vou fazer a mesma coisa com esse lado. E para eu fazer isso é mais fácil que eu jogue ele para cima. Virei a folha, certo? Posicionei meu dedo aqui no canto e vou trazer essa ponta para cá. Também tendo cuidado de ficar uma linha reta, certo? Feito isso, você passa o dedo aqui. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Trouxe pra cá a ponta, junta tudo aqui no meio e vinca. Essa não é uma dobradura muito fácil, então é difícil de você fazer com a sua criança no momento que você estiver contando história. E algumas crianças até depois vai ter dificuldade de conseguir. Então eu indico que você faça para que você use para contação de história apenas, ok? Feito isso, você abre e agora você vai jogar, olha, percebam que eu formei aqui, ó, duas linhas aqui dentro, duas linhas perfeitas. E essas linhas eu vou aproveitar elas e jogar as dobras para cá, ok? Ó, então fica muito fácil. Posiciona as duas pontas, deixando sempre que sobre essa pontinha para cima. Ó, virei para um lado, virei para o outro. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Se eu deslizar meus dedos aqui da ponta, eu já trouxe aqui até a outra extremidade. E sobrou esse biquinho. Esse biquinho, só para vincar, eu jogo para um lado e vinco, e jogo para o outro e vinco, certo? Então, se você chegou até aqui, você já está quase terminando. Falta alguma coisinha. Nós vamos segurar essas duas pontas agora e vamos unir aqui os dois biquinhos, certo? Ao mesmo tempo que eu vou segurar e abrir. Isso não vai ser difícil porque está tudo vincado, certo? Então eu trouxe pra cá, olha aí. E se você vincou tudo certinho, na hora que você faz isso, que você dobra, já vai facilitar. Vamos mais uma vez? Eu vou abrir, olha aqui, e eu vou levar agora pra ponta, abrindo aqui e vincando o papel, ok? Vou pegar essa ponta que tá aqui agora, nós temos duas pontas, olha, e eu vou agora abrir as duas pontas, trazendo elas até aqui esse final, sem deixar que ela passe. Então ela vai vir até aqui, cada uma para um lado, tá bom? Então dobre pra você, vire pra você, mantenha ele nessa posição, pegue a ponta e traga até embaixo, vincando bem. Peguei essa ponta, abri e trouxe. A mesma coisa do outro lado. Vire o papel, pegue essa ponta e traga até embaixo, certo? E aqui em cima, ó, se eu fiz tudo certinho, ficou retinho. E eu vou vincar. Estou preparando aqui o bico do meu corvo, certo? Vamos trabalhar só de um lado. Deixado nessa posição,
com esse biquinho para baixo, eu vou trazer a ponta do bico agora para cá, fazendo um ângulo reto aqui, ó. Trouxe para cá e vinco. Percebam que aqui ficou reto, certo? Vou fazer a mesma coisa, levando ele para o lado contrário. O objetivo disso é só o vinco. Abro, então eu tenho aqui um vinco, eu abro e agora eu vou com ele o contrário. Então vamos para o lado contrário, fazendo uma linha reta aqui de novo, certo? Ó, então eu vinquei para um lado, abri e fui para o outro lado, certo? Vamos fazer a mesma coisa do lado contrário. Vira tudo. E a mesma coisa, essa pontinha que está aqui para baixo, eu vou formar uma linha reta e vou formar uma diagonal aqui, trazendo essa pontinha para cá, sem deixar ela ultrapassar. Percebam? Aqui não tem nada passando, eu formei uma linha reta aqui. Então, olha aqui, peguei essa ponta e trouxe para cá, fazendo essa linha reta. Abri e vou fazer a mesma coisa, levando para o lado contrário, porque eu quero marcar e fazer duas linhas diagonais aqui. Levei o contrário, marquei, levei a linha reta e marquei aqui, fazendo essa linha aqui, ó, diagonal. Será que você tá aqui? Com tudo marcadinho? Agora sim. Se eu fiz essa marcação, ele meio que já faz um biquinho aqui, ó. Ele já está marcado para fazer um biquinho. E muita gente tem dificuldade agora. Porque agora, você segurou o biquinho, eu marquei, ó. Marquei. Então, as minhas marcas já deixaram ele nesse formato de bico, ok? Olha aqui, quero que você perceba bem, observe bem como é que está. Então, agora, bem devagar, nós vamos pro pulo do gato. Pega os dois biquinhos que estão aqui e joga os dois pro mesmo lado. Quando você fizer isso, você traz o corpinho com as duas asinhas para trás. Então, jogou o biquinho para frente e as duas asinhas, elas vieram para trás. E nasce aí o seu corvo. Você ajusta, às vezes não fica muito certinho, porque o papel pode não estar muito certinho, mas se você ajustar, vai ficar perfeito. Olha aqui. Ai, tá muito difícil essa parte. Olha só. Então, eu estava com tudo aqui, ok? Joga uma para cima da outra. As duas asinhas vêm para trás, o contrário do bico. Bico para frente, asinha para trás. Como tá tudo vincado, automaticamente ele já faz o movimento. E aí nós temos o nosso corvo comilão. Quando você abrir e fechar aqui o movimento das asas, ele abre e fecha o biquinho. Perceberam que não é tão fácil para as crianças? Essa é uma dobradura para você fazer, treinar e contar muitas histórias. Olá, vamos então fazer a dobradura de uma boquinha que conta história. Depois eu vou utilizar essa boquinha e você vai então ter ideias de como você pode utilizá-la. Ela é bacana, mas não é uma dobradura muito simples. As suas crianças de repente não vão conseguir. A dica é que você a faça antes, prepare sua história e ela entra como o narrador da história ou como um personagem. Mas ela é bem interessante e é algo que chama bastante a atenção de quem está ouvindo. Vamos lá? Como eu disse antes, a gente normalmente tem algumas que não, mas são bem poucas as dobraduras que a gente não parte de um quadrado. E nas anteriores, né, as que eu ensinei, nós já mostramos para você como é que a gente tira um quadrado sem muita dificuldade de uma folha sulfite, de uma folha A4 e tal. E aqui eu já estou com a minha folha. E é uma folha comum, dessa folha ofício. Percebam que ela tá branca de um lado. E eu colori com giz de cera mesmo. Peguei aqui só para você ver como é que eu fiz. E quando você faz isso, você
quebra a fibra do papel, então ele fica bem mais maleável para você dobrar. Mas se você tiver que usar ele branco, também funciona bem. A gente fez aqui dobradura com a folha toda branca. E também funciona otimamente bem, lógico, com a folha própria para dobradura. Como a gente está aqui utilizando material fácil e simples, eu estou usando essa folha comum mesmo e vou te ensinar como é que faz nela, tá certo? Então, estando com a folha já dos dois lados, você vai dobrar a folha do lado branco aqui, ó. Dobrou nesse sentido, fazendo um triângulo, ok? Formando o triângulo. Então aqui agora, essa parte, você pode utilizar régua e você vem aqui e mede quanto é que dá aqui. O meu tá dando 30 centímetros. Então eu vou dividir em 3 partes de 10 aqui. Mas você pode fazer isso também olhando, né? A gente mais ou menos tem ideia aqui de dividir por 3. Basta você puxar pra cá e ele vai ficar mais ou menos igual. Eu não vou nem dividir pra você ver que dá pra fazer também se você não tiver uma régua por perto ou se você preferir fazer assim só olhando, tá certo? Ele tem que ficar com 3 partes iguais. Então quando você dobra uma parte pra cá e a outra aqui juntinho, ele vai dar 3 partes iguais. Feito isso, você então vinca aqui nas laterais, certo? Vincou nas laterais, nós vamos abrir as laterais e vamos trabalhar apenas com um dos lados. Se você trabalhar com um lado e depois com o outro, fica mais fácil e o erro vai ser muito menor. Então o que eu vou fazer agora? Eu quero diminuir esse triângulo que tem aqui em cima, ó, ao meio. Para fazer isso, eu vou pegar essa ponta e trazer até aqui embaixo, deixando uma linha reta aqui. Trouxe pra cá, vinquei e formamos aqui a linha reta, certo? De novo, eu vou dividir esse triângulo aqui ao meio. E para isso, eu vou trazer essa ponta até em cima. Então, na verdade, aqui a gente fez uma sanfoninha, né? Trouxe pra cá, levei pra cima. Mais uma vez, eu vou dividir este triângulo, ó, este menorzinho, ao meio. Só que agora eu não vou mais trazer aqui na ponta, eu vou trazer para essa ponta de cá. Então presta atenção, eu vou trazer para cá. Ó, e ele ficou um triângulo com a pontinha para cima. Veja se o seu tá assim, a pontinha para cima. OK? Muito bem. Feito isso, a gente vai trabalhar então com o outro lado. Eu trouxe esse lado agora para cá. E vamos fazer exatamente igual. Vamos dividir esse triângulo ao meio, trazendo essa ponta até aqui embaixo, deixando aqui uma linha reta. Assim. Trouxe, linha reta, vinco. Agora eu vou trazer essa ponta até em cima. Mais uma vez. Então vamos lá, dividindo o triângulo ao meio, certo? E mais uma vez, vamos dividir, dessa vez trazendo para a ponta, igualzinho a gente fez com o outro. Então, perceba que o biquinho dele está para cima. Vamos fechar para ver se está tudo igual. Olha aí, tudo certo, tudo do mesmo jeito. Feito isso, a gente vai desmanchar, né? Desmanchar abrindo o que a gente fez. Porque o que a gente queria era marcar essa folha e ela já foi marcada. Ok? Então, marcou. Aí você vai perceber que está aqui vincado, né? Está vincado de um lado, está vincado do outro lado. E a gente vai agora fazer o seguinte, você coloca o lado vermelho pra você, aliás, coloca o lado branco pra você, e se você quer que a boquinha, apenas os lábios, fiquem aparecendo a parte vermelha, você vai começar com a parte branca. Então imagine que você esteja aí com a cor, uma outra cor qualquer, a cor que você queira que apareça nos lábios é a cor que vai ficar, tá? Para baixo, porque você vai dobrar ela agora, ó, fazendo isso, ó. Então, coloque as dobraduras viradas pra você, uma delas, a outra virada pra cima. E nós vamos vincar essa parte aqui de baixo, deixar ela bem vincada. Então, fez isso, ó, vincou aqui, vincou aqui.
E vamos vincar de novo essa outra linha. Então, eu vou vincar as duas linhas retas que eu tenho aí. Então, já estava marcada e eu estou marcando novamente, tá vendo? Ó, marcado de novo, mais uma vez. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vinquei e de novo vinquei, certo? Agora, eu vou pegar e vou fazer uma diagonal nessa linha reta aqui. Então, pegando essa ponta, eu vou trazer até essa linha reta, ó, dessa forma, fazendo uma diagonal. Perceba que aqui eu fiquei com a linha reta. Eu juntei a minha ponta nessa linha que eu já tinha. Essa diagonal não estava feita, então nós estamos fazendo agora. Ela não foi vincada anteriormente. Abri e vou fazê-la pro lado contrário. Então, de novo, eu trouxe ela na linha reta aqui. Certo? Então, agora, olha, eu tenho aqui essas duas linhas diagonais. E eu vou pegar esse bico e vou trazer até aqui, onde elas se cruzam. Assim. Então, a parte branca, e eu trouxe a minha parte vermelha, que é a parte que eu quero que apareça. Certo? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Aí eu só viro e trago para o meu lado para ficar mais fácil a visualização. Então, eu tenho essa linha reta e eu vou marcá-la, né? Marquei. E agora, eu vou fazer a diagonal, observando essa primeira linha reta, trazendo a ponta para cá. Trouxe e vinquei. Vou fazer a mesma coisa pro lado de lá. Trouxe, vinquei. Certo? Aqui eu tenho o cruzamento, né, dos vincos e eu vou trazer essa pontinha até onde ele cruza. Isso aqui. Pronto. Feito isso agora, você vai observar essa ponta que tá pra cima e você vai, onde você fez a linha a transversal, você, ó, segura aqui e desliza o dedo. Quando você deslizar o dedo, você já formou aqui um biquinho. Não tem dificuldade nenhuma, porque a gente acabou de fazer esses vincos. Então, trouxe pra baixo, deslizou o dedo, fez o biquinho. A mesma coisa do outro lado. Puxa essa pontinha, exatamente onde você fez as linhas cruzadas, deslizou o dedo aqui, ó, e ela já vai formando aí o biquinho. Muito bom. Agora sim, nós vamos virar essa folha o contrário. Nós vamos virar agora pra cá, ok? E agora a gente vai, estando bem vincadinha, que foi o que a gente fez. Mais uma vez eu vou vincar aqui pra não ter problema na hora de virar. O vinco é que me garante. E agora, ó, eu vou segurar. Aqui já está tudo marcadinho. Então, quando eu fizer segurar aqui nas pontas que eu fiz, essa parte você tem que ter muita atenção, porque nós vamos juntar essa parte aqui, ó. E a hora que eu segurar, como ele está todo vincado, ele que meio que automaticamente já vai. E eu vou juntar as duas pontas ali, deixando essa ponta sobrando. Só a pontinha. Então, coloco aqui pra dentro, certinho, obedecendo o vinco. O que sobrou? Apenas duas pontinhas. Se o seu ficou assim, tá tudo certo. Mais uma vez, ó, perceba que tá tudo dobrado exatamente onde eu vinquei. Vinco, vinco, tá certo? Mais uma vez, juntei essas duas pontas. Trouxe e fechei. Ok. Vamos trabalhar agora, então, com um dos lados. Pego essa ponta e trago aqui pra baixo, até aqui, ó, abaixo dessa pontinha, onde será o lábio da minha boquinha. Então, eu trouxe bem abaixo, formando aqui, ó, um triângulo, certo? É isso aqui. Aí eu vou trazer essa ponta e fechar toda a parte colorida, com a parte branca que eu tenho. Então, eu vou fechar tudo aqui, ó, bem fechadinho, porque é isso que vai fazer ficar bonitinho. Se sobrou uma pontinha aqui, não tem problema, você dobra. Sobrou uma pontinha, dobra
E aí nós cobrimos todo a parte branca. E agora, mais uma vez, eu dobro. Mais uma vez eu dobro. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Virei e vou trazer essa ponta até descobrir os meus lábios, certo? Ficando certinho aqui com a parte de trás. Eu criei aqui um triângulo e ficou a parte colorida. Eu vou cobri-la com minha parte branca, né? Com o que eu tenho aqui de branco. Sobrou uma pontinha, dobra. Dobra ele aqui, ok? Coloca ele pra dentro. Isso, bem certinho. E mais uma vez, a gente vai dobrar. Como a gente fez com o outro lado. Agora vai acontecer a mágica. Eu estou aqui segurando e vou abrir. Quando eu abro, olha a minha boquinha falante. E aí você pode usar, como eu disse, para fazer um personagem, para narrar uma história. Era uma vez um pássaro sonolento. Olá, vamos para mais uma prática? Nós ensinamos como é que fazíamos esse fantoche para contação de história e foi dado na nossa aula. Se você está acompanhando aí os vídeos da aula, você deve ter ficado curioso, curiosa para saber como é que é feito o nosso fantoche tão fácil, né? Esse aqui é o boizinho que eu vou ensinar para você agora. Muito fácil. E lá você percebeu as meninas fazendo o material, mas eu quero passar aqui para você bem devagarzinho, né, o passo a passo, para que não tenha a menor dúvida e você possa fazer tanto para contar sua história, quanto para brincar com seus alunos, ou seu ouvinte, ou seu filho, se de repente essa também é a sua intenção, ok? Então, esse daqui eu fiz com a folha branca e você pode fazer na cor que você quiser. O boi precisa ser da cor de boi. A gente costuma dizer que o fantoche, ele pode ser de qualquer cor, porque a hora que você dizer para a criança e ele tiver o formato, ou você dizer que aquilo é um boi, e na sua mão ele vai transformar um boi. Eu vou usar uma outra cor para te dizer que você pode usar qualquer cor e também te dar outra ideia. Então aqui foi feito em branco e eu vou fazer aqui nesse laranja, assim meio queimado e tal. E vamos ver como é que faz. Olha aqui, pega a sua folha, no sentido do comprimento, você vai marcar a metade. Então, juntou as pontas e marcou a metade, deixando aqui em cima uma linha reta. Aqui você vinca. Feito isso, nós vamos então abrir a folha. E aí você coloca direcionado pro seu lado. Acho que fica mais fácil trabalhar assim do que com ela assim. Mas você pode trabalhar com ela assim também, não tem o menor problema. Vamos fazer assim, na posição ainda, né, do comprimento. Olha só. Você vai agora trazer essa ponta até a metade. E depois a outra ponta até a metade. Certo? Vamos lá. Trouxe essa ponta pra cá. Ajustou bem aqui no meio. Vincou. O segredo para trabalhar com dobradura é sempre o vinco, que é ele que nos facilita também a manipulação e todas as dobras que a gente precisar. Vou virar para o meu lado, que fica mais fácil dobrar. Vou trazer essa ponta até a metade também. Ó, peguei essa ponta e trouxe até a metade. E aí eu vinquei. Então, é isso aqui que eu preciso. Uma folha com as duas pontas trazidas até o meio, no sentido do comprimento. Então, feito isso, nós vamos então dobrar toda a folha, deixando a abertura para fora. O lado que está aberto ficou para fora. E eu uni as duas pontas
dobrando todo o papel no meio, certo? Agora, trazendo para um lado e para o outro, eu vou trazer para fora, esse também para fora. Então, vira para o seu lado, a parte que está aberta está virada para cima. Se você tiver o contrário, não dá certo. Aí você vai trazer isso aqui agora até embaixo, formando aqui uma linha reta. Nós não vamos ultrapassar a linha reta aqui. E aqui eu vinco, certo? Virei o contrário, trouxe essa ponta até embaixo, marcando aqui e vincando. Então, olha só como é que nós ficamos. Uma espécie de sanfoninha, mas se eu virar assim, ó, formou um M. Então, se o seu tá assim, um M, e a parte que está aberta está para dentro. Aqui eu tenho uma parte lisa, totalmente lisa, certo? Então, aqui eu já preparei o corpo do meu fantoche. Percebam, o corpo tá aqui. O resto agora é você decorar de acordo com a sua vontade. O que que eu quero produzir? Então, aqui embaixo é onde você vai colocar a sua mão, aqui dentro, né? Dessa parte. Ah, eu posso colar, se eu quiser, essa parte aqui? Pode colar, mas não há necessidade nenhuma, porque ele não vai sair da sua mão, ó, ele fica bem preso. E aqui, inclusive, você pode usar para fazer uma boca também. Se você deixar só assim, e aqui você desenhar os lábios, ou se for de um animal, você colocar só uma língua e usar só para fazer uma boquinha, funciona muito bem também. Mas aqui a gente vai montar a nossa vaquinha para você perceber. Eu tenho aqui, ó, já recortado, bem simples, uma espécie, uma figura oval. Eu medi mais ou menos aqui no tamanho para ficar um pouquinho menor do que a minha folha, tá? E a cor também, você que decide, né? Coloquei esses dois pontinhos pretos aqui no meio, tá? Para ficar parecendo mais, né, com o animal que eu quero. E eu tenho aqui uma parte que eu vou colocar interna, que é a língua, para quando eu abrir essa boquinha ficar mais real, certo? Aqui eu tenho a orelhinha, que a gente vai colocar aqui na lateral, e o chifrezinho também, que nós vamos colocar aqui em cima. E é isso. Isso aqui você pode cortar, né, livremente, a olho nu, porque são figuras bem simples, bem fáceis de cortar. Por isso que não tem nem molde nem nada. Aqui também é uma figura meio oval para poder a gente colocar nos olhos, tá? Esse olhinho depois a gente vai fazer um pontinho preto para poder também dar mais realismo. E aqui eu cortei pedacinhos de EVA preto em formatos diversos pra gente colocar aqui umas manchinhas. Então vamos colar, só para você entender que é bem simples e não tem dificuldade nenhuma. Aqui é cola branca, cola comum mesmo, mas se você não tiver cola branca e tiver cola quente, você pode utilizar. Se tiver um outro tipo de cola aí também você pode utilizar, porque é um material fácil de colar, né? Que é EVA e aqui é papel. Então, sem nenhuma dificuldade, você vai colar, observando para sobrar aqui sempre do mesmo jeitinho, mesmo tanto de um lado e de outro, né? Para ficar bonitinho também. Você vai usar isso para contar histórias para crianças, para adultos e onde você tiver. Isso aqui fica bem bacana também para você levar para hospitais, porque é um material pequenininho, com animais, que normalmente as crianças gostam muito. Então, se você conta em outros lugares, também vai facilitar a sua vida. Vamos colar aqui, ó, dentro essa linguinha, certo? Eu colo só a ponta, tá? Ela ficar um pouco solta. Então, coloquei lá no fundo. E aqui agora, a gente coloca as orelhinhas aqui na lateral. Bem simples. Eu coloquei mais ou menos uma figura oval e puxei para poder dar esse espaço aqui, para ficar fácil de colar. Colei aqui. Vou colar agora
o chifrezinho aqui em cima. Se você quiser contar a história e depois reproduzir o personagem com suas crianças, esse aqui é um fantoche bem fácil de fazer. Elas vão adorar estar brincando. Então você pode fazer, por exemplo, entregar, por exemplo, a folha já dobrada, se os seus meninos forem muito pequenininhos. Mas se já forem crianças de 3º, 4º ano, eles já conseguem dobrar essa folha também, porque você viu que a dobradura é uma dobradura muito, muito simples, fácil de fazer e que as crianças facilmente vão conseguir fazer aí com você. E aí você pode motivá-los, né, com a sua história, depois, por exemplo, a recontar, a reproduzir e essa coisa toda. Então, faz maior sucesso isso aqui nas salas de aula. Vou colocar aqui uma manchinha, que daqui a pouco a gente vai colocar o olho. E aí a gente vai colocando aqui essas manchinhas do jeito que você quiser, colocando também do outro lado. Só para dar aquele toque mais realista, o que não precisa também. Se você falar, não quero, eu quero só uma boquinha e vou falar que ele é boi, ele vai também virar boi. Sem dúvida nenhuma, porque eu vou contar a história para você com objeto e você vai perceber que os objetos eles não têm muito forma. E ainda assim, eles vão se transformar no personagem que eu estou contando, ok? Aqui então a gente vai colocar os olhos. Já está ficando com a nossa carinha de boi. Muito bacana. Fácil, fácil. Eu gosto disso aqui porque eu acho ele simples, fácil, causa um efeito incrível. E se você entra contando a história já com um personagem assim diferente, já chama a atenção, todo mundo já quer olhar. O que será que a professora tem? O que será que a contadora tem? Como é que é isso? E aqui, ó, você pode fazer com o próprio lápis, com a própria caneta, ou com um pedaço de EVA também e colar aqui. Eu vou fazer aqui, ó, um círculozinho e vou colar e vou pintar com a canetinha azul para dar esse toque aqui no olhar dele. E deixei para fazer isso aqui com a caneta de propósito, para dizer que todo o resto você também pode fazer. Então isso aqui pode ser pintado, essa figurinha aqui pode ser pintada, assim como eu fiz nesse, ó. Aqui foi pintado. Então você pode fazer isso também, tudo pintado. E aí está aqui o nosso boi, muito, muito, muito facinho de fazer, muito divertido para brincar. E aí é só você agora aproveitar aí e contar muitas e muitas histórias. Ainda falando no trabalho com imagens, nós apresentamos no curso as imagens dessa forma. Então, de repente, você não tem um livro, de repente você tem tirinhas, né? Que são tirinhas que a gente pode reproduzir ou tirar de uma revista, até da internet. E aí, o que eu fiz aqui? Utilizei esses pratinhos simples, pratinho descartável, né, de papel, para colar. E aí eu posso, inclusive, pintar o prato, mas eu quis deixar assim para mostrar para você que você pode fazer da forma mais simples e vai ficar bem legal. Isso aqui funciona muito bem para um público pequeno, porque não são imagens grandes. Então, se você tem uma turma muito grande e você se posicionar à frente da turma, quem está lá atrás pode não enxergar. E aí a sua história fica sem graça, porque quem está vendo não vai entender nada da imagem. A gente sempre utiliza isso aqui, você sentado numa roda, então você está na rodinha, as crianças estão ali próximas de você, e aí você consegue mostrar. E aí é uma história em sequência, onde não tem texto, onde você vai trabalhando esse texto, tirando de quem está te escutando. Então vamos formar a história junto com quem está ouvindo. E assim eu fiz lá com as professoras que estavam fazendo o curso. Vou te passar aqui a imagem para que você possa perceber o quão interessante é. Então você pode começar, por exemplo, era uma vez um menino. Um menino que chamava... Como é que esse menino chamava? E aí você busca, de quem está vendo, o nome do menino. Que menino era? Onde ele morava? Ah, era uma vez o menino João. João morava na cidade, mas adorava pescar.
E um dia ele estava indo pescar. Onde? Onde João estava indo pescar? E as crianças vão dizendo, né? Ah, no Pesque Pague. Ah, no campo mesmo. Ele foi para o campo. Ah, ele foi para o rio, perto de casa. E a história ela vai se formando a partir da imagem. E você pode, então... então era um menino João, que morava na cidade, mas que adorava pescar. E um dia ele resolveu ir para a casa da avó, que morava num sítio, para pescar. E aí, o que será que aconteceu? E queria aquele suspense. O que será que aconteceu? E vai passando aqui. Ah, João estava onde mesmo? Será que era isso que ele queria? O que ele está fazendo aqui? Ah, parece que ele está montando um anzol. Ah, parece sim. Será então que vai dar certo? Não sei. Podemos ver. Será que ele vai conseguir pegar esse peixe? Então era uma vez um menino João que morava numa cidade e que foi pescar, porque ele adorava pescar, na casa da avó que morava em um sítio. Chegando lá, João começou então a organizar o seu anzol para pesca, todo feliz e animado. Gente, será que ele pegou? Será que não? Ah, a gente precisa saber, né? Aqui está. Ele tentando e pescando. Pela cara dele, o que vocês acham? Ele conseguiu pegar? Será que pegou? Será que não? Então, como é que a gente pode terminar essa história? Ele pegando o peixe ou ele aqui tentando o dia todo e não pegando? E aí, você pode dar duas finalizações para a história, ou terminar da história em que a maioria achar que dá certo, né? Ah, vamos ver. Acho que ele pegou, hein? Ah, olha só, pegou mesmo. E está feliz voltando para casa. Ele passou o dia lá tentando, parecia que ele não ia pegar, mas que nada. Ele era muito esperto e persistente. Pegou um lindo peixe e está voltando para casa todo feliz. E aí você dá um andamento para acabar com a história. E é isso. A ideia é bem simples, né, para trabalhar com imagem. E essa é uma das formas que nós trabalhamos no curso. Espero que você tenha gostado.